Fala galera, ó, é o seguinte, simulado número 8 agora, tá? Simulado número 8 a gente lançou o 7, eu acho que tá com uns 2 dias. Hoje é uma terça-feira, eu não sei se vou conseguir postar o vídeo desse simulado 8 hoje na terça, vou tentar ver se dá certo. Mas se não der, vai estar saindo na quarta, tá? E por quê? Porque é o seguinte, quando for na sexta, mais ou menos, eu pretendo lançar o último simulado, que é o simulado 9, tá? E aí já vai vir domingo com uma revisão de véspera que eu vou lançar. Ed, minha revisão de véspera é uma vez, é um dia antes, tal. Eu já expliquei no vídeo anterior que eu não posso publicar um dia antes porque eu não tenho como estar competindo com os outros cursinhos preparatórios, tá? Nem os outros projetos. Então o que que acontece? Eu vou postar uma semana antes, um domingo antes, por quê? Porque você tem o decorrer de toda a semana, tá? Para poder acompanhar, né? E poder assistir, aproveitar e esse vídeo chegar a todos os inscritos do canal, tá? Porque senão eu postar um dia antes, poucas pessoas vão ver, porque vão estar assistindo outras revisões de véspera, né? De outros projetos, de outros cursinhos, enfim. Então eu vou ter que postar uma semana antes e aí vai passar a semana toda sem. Eu vou passar a semana toda sem postar vídeos, pelo menos, tá? Pro concurso da educação. Por quê? Porque é essa semana que eu vou ficar em off do concurso da educação, eu já vou estar gravando para as carreiras policiais, tá? Que já tem um vídeo aí no canal explicando que é o próximo projeto que a gente vai fazer. Então essa semana não vai ficar parado, mas vai estar já com foco no futuro, que é os concursos, né, da área policial, perfeito? Então até domingo vai ser o último da educação. E aí, inclusive hoje, na segunda-feira, já saiu no exato momento, já deve ter saído, né, os locais de prova, tá? Lembrando aos senhores que para apoio administrativo, os portões vão se abrir 7h30 e vão se fechar às 8, tá? Isso, horário do Acre, não é horário de Brasília, não é outro horário. Enfim, eu, por exemplo, moro no Amazonas. O horário do Amazonas ele é 1 hora à frente do Acre, mas a nossa cidade aqui, ela, ela é regida pelo horário do Acre, tá? Então, aqui não muda muita coisa. Então a gente segue essa mesma linha. Então isso é no horário do Acre, tá? 7h30 abre os portões, 8 horas fecha. Então você já consulta aí seu local de prova, que já saiu, para não fazer a bizonhice, tá? De ir para uma escola errada, enfim. Confere tudo isso antes, perfeito? Então a gente vai trabalhar agora o simulado número 8, tá? Como é de praxe, já falei para você, se inscreve no canal, né? Dá aquela curtida, compartilha, enfim, né? É a maneira que você tem de me pagar, tá? Aqui eu trabalho tudo 0,800 na faixa, então a maneira que você tem de me agradecer e me pagar é fazendo isso. Também tem minhas redes sociais aí, tá? E aí qualquer coisa você segue lá, que lá toda vida eu vou estar atualizando quando sair vídeo novo, quando tiver projeto novo, essas coisas. Também tem na descrição do vídeo aí um acesso, 2 links, tá? O primeiro link, ele é para o grupo exclusivo do WhatsApp que eu tenho, que esse grupo lá você vai ter acesso também a esse drive que tem esse link aí, tá? No vídeo também do drive aí embaixo, que dentro desse drive você vai ter acesso a todos os PDFs, tá? Das aulas e os simulados que eu posso divulgar, perfeito? E lá também vai estar, obviamente, o simulado não, o material da revisão de véspera, perfeito? E eu tive que dar uma enxugada nesse material, já estou com ele pronto, mas só vou gravar lá para sábado ou domingo, que ele vai sair no domingo à noite. E eu tive que enxugar, porque tinha mais ou menos 170 e poucas questões. Eu tive que cortar mesmo e deixei só 80 questões. Por quê? Porque tinha disciplinas que eu não acho que vai cair questão ali, não vale a pena a gente estar perdendo tempo, né, nessa revisão de véspera aos 45 do segundo tempo. E outra, 170 e poucas questões eu ia gastar para mais de 4, 5 horas de aula. Então ficaria ruim até de trabalhar com a edição desse vídeo e subir ele para o YouTube, obviamente. Então eu enxuguei e deixei 80 questões, priorizando aquilo que eu acho mais pertinente das matérias que serão cobradas, das disciplinas, dos assuntos, perfeito? Então, assim, deu uma enxugada legal, mas essas 80 questões, do jeito que a gente trabalha, a gente vai gastar aí por baixo de 3 horas, tá? Então vai dar mais ou menos 3 horas de revisão de véspera. Então, guarda aí que vai vir conteúdo legal e bacana, perfeito? E, sem mais enrolação, vamos logo para a resolução desse simulado número 8, perfeito? Inclusive, ele está já disponível no Drive, tá? Acesse o Drive aí embaixo na descrição do vídeo ou no grupo exclusivo do WhatsApp, lá na descrição dele também tem acesso a esse Drive. Baixa esse simulado aí
e vem comigo resolvendo aqui e fazendo suas anotações, perfeito? Vamos embora. Então vamos lá, galera, questãozinha número 1. Olha só. Escolha a resposta que melhor descreve como é caracterizado um arquivo corrente. A gente já viu zilhões de vezes aqui, zilhões de questões no canal aqui, falando a respeito do arquivo corrente. Pelo amor de Deus, não vai me errar isso não, hein? O arquivo corrente, o intermediário e o permanente, você não vai me errar uma questão a respeito disso. Pelo amor de Deus, o que a gente já trouxe de questão aqui no canal a respeito desse assunto não é brincadeira. E é óbvio que isso aqui vai cair na prova, tá? Se é tão cobrado dentro deste assunto nos outros concursos que também são da área administrativa, por que não vai ser cobrado no seu, né? Então fica ligado nisso. A recorrência de cobrança é absurdamente grande. Então provavelmente vai cair no seu concurso também. Show? Olha só. Ele quer saber o que melhor descreve, né, como é a característica de um arquivo corrente em uma organização, o qual o seu fluxo, igual ao seu papel no fluxo de trabalho diário. Qual é, né, o seu papel no fluxo de trabalho diário? Vamos lá, a letra A fala que documentos que foram armazenados e mantidos por um período superior a 10 anos. Galera, nada a ver, tá? Isso aqui, ele está descrevendo o que pode ser um arquivo tanto intermediário, tanto um arquivo intermediário quanto um arquivo permanente, tá? Pode ser tanto um ou o outro, perfeito? Então, necessariamente, por quê? Porque está falando com um tempo superior a 10 anos. Os arquivos permanentes, eles não têm esse tempo determinado, tá? E os arquivos intermediários, eles têm um tempo determinado, só que ele não tem um prazo mínimo, tá? Então, pode ser que depois desses 10 anos aqui, ele possa ser movido, né, para o arquivo permanente, se caso ele seja intermediário, ou se depois, se ele já passou aqui, tipo, 2 anos no intermediário, já foi movido para o permanente, enfim, vice-versa. Mas o que interessa é que ele não faz parte, essa alternativa aqui, ela não faz parte de uma das características, tá, do arquivo corrente. A letra B fala que documentos que estão prontos para serem eliminados ou descartados. Galera, isso aqui tem mais a ver com uma definição de arquivo morto, tá? Arquivo. De que troço é esse? Olha só, os documentos pronto para descarte, tá, galera? Que já chegaram no seu limite ali de uso, que não tem mais utilidade e eles já foram separados para serem, né, eliminados ou descartados. Eles fazem parte, tá? Eles são chamados de arquivos mortos, tá? Arquivo morto, ou seja, são registros que já cumpriram o seu ciclo de vida e não possuem mais utilidade legal, administrativa ou histórica, tá? Então isso aqui diz mais respeito à questão do arquivo morto, perfeito? Olha só, letra C. Documentos que possuem valor histórico e são preservados para futuras pesquisas e análise. Galera, isso aqui também faz parte do arquivo permanente, tá? Arquivo permanente. Isso aqui faz parte do arquivo permanente, não tem nada a ver com um arquivo, tá? Corrente. E a letra D fala que são documentos que são frequentemente consultados e utilizados nas atividades e processos operacionais diários. Aqui sim a gente tem nosso gabarito. Eu já falei para você 1 milhão de vezes que falou em uso frequente, tá? Consultados, utilizados diariamente na questão das suas consultas, tá? Isso aqui tem a ver com o arquivo corrente. Falou em uso frequente, uso diário, joga para o arquivo corrente, perfeito? Então aqui é o nosso gabarito da questão. A letra E fala que é documentos que foram digitalizados, né, e armazenados em serviço de armazenamento em nuvem. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Isso aqui tem mais a ver com o método de armazenamento, né? Entendeu? Que é a questão do armazenamento, né, na nuvem, mas não se caracteriza, né, especificamente com a questão do arquivo corrente, tá? Os arquivos correntes, tanto é que eles podem existir em seu formato físico, como também no seu formato digital. Então isso aqui não tem nada a ver, a banca trouxe isso aqui só para enrolação de linguiça, perfeito? Lá ele. Pois é, a gente tem como gabarito aqui, letra D, questãozinha fácil para a gente abrir os trabalhos. Olha só,
Questãozinha número 2, vem comigo. A terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República instituiu o padrão de ofício em substituição a 3 tipos de expedientes oficiais que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma. Vamos lá, assinale a alternativa que apresenta corretamente esses 3 tipos de expediente. Galera, olha só, o manual de redação da Presidência da República, né? Os expedientes oficiais que a gente tem, eles foram unificados sobre um padrão de ofício, ou seja, eles deixaram de ser documentos à parte e se tornaram apenas um documento, que é um documento de padrão de ofício, tá? Só que ele foi dividido em 3, ou seja, para cada situação você tem esse padrão, você tem esse ofício, tá? Esse padrão de ofício, mas para cada situação específica ele vai carregar um nome, mas tudo tem a ver com o padrão de ofício, perfeito? E quem são esses 3? Galera, são o aviso, o ofício e o memorando, tá? Gabarito da nossa questão, letra B. Por quê? Olha só, com o objetivo de simplificar, né, e padronizar a comunicação administrativa, eles fizeram isso. Pegaram e dividiram em 3 esse mesmo padrão de ofício, a depender do objetivo que você tem, do que você vai tratar. E aí você tem um aviso. O aviso, ele é usado exclusivamente entre a questão dos ministros do Estado, tá? Então é utilizado mais para esse tipo de ocorrência, tá? Por quê? Porque em vez de você usar, né, o padrão de ofício, você vai usar o padrão de ofício, mas você vai descrever ele em um formato, né, na sua forma de aviso. E isso só é utilizado, tá, exclusivamente entre os ministros do Estado. Já o ofício padrão que a gente tem, né, é um documento dirigido às autoridades públicas ou também pode ser dirigidas às autoridades particulares, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. E a gente tem um memorando, tá? Que a gente já viu em outras aulas do canal aí, que o memorando nada mais é do que uma comunicação interna, tá? Entre as unidades administrativas de um mesmo órgão. Isso aqui você vai fazer muito na secretaria da escola que você for trabalhar. O que você vai escrever de memorando, amigo, não vai dar de aula nesse canal aqui, ó. Você vai ver como é muita coisa. Então, a gente tem como nosso gabarito aqui a letra B, tá? Que vem trazendo essas 3 divisórias que a gente tem aqui, que foi dividido o padrão de ofício, tá? Eles passaram a adotar essa estrutura única, né? Diferenciando apenas pela necessidade e pelo contexto de uso. Tudo é chamado de padrão de ofício, mas aí você tem o de aviso, o ofício padrão normal e o memorando, tá? Portanto, a gente fica com o gabarito letra B. Show? Então vamos lá, questãozinha número 3. Essa questão é bem interessante. Um rapaz mandou essa questão aqui para mim no direct do Instagram e eu não soube responder na hora. Eu falei, rapaz, chutei lá, eu falei para ele, chutaria tal alternativa. Ele falou, mas é a alternativa tal. Eu falei, eu não acredito. Ele falou, nem eu sei por que que tá certo e que tá errado. Eu falei, rapaz, então somos dois. E eu fiquei com essa questão na cabeça. Eu falei, vou pesquisar a respeito dessa questão. Pesquisei. Consegui achar a questão. Agora, consegui achar a resposta, era que era outros 500, porque só tinha um comentário lá, e o comentário ele não trazia muita coisa, não. Ele meio resumiu um negócio ali e eu não consegui entender o porquê. Aí lá vai eu, né, pesquisar através do Manual de Redação da Presidência da República e me debruçar em cima dessa questão lá ele, né, para ver se eu conseguia achar uma explicação plausível, né, para o gabarito e também para as demais alternativas. E consegui, né, consegui, mas ô questãozinha chata, cara. Esse tipo de questão aqui é aquele tipo de questão que cai no teu concurso, tu olha assim e diz, cara, existe isso? É, amigo, existe. Mas eu não entendi nem o que o enunciado está pedindo, realmente. Pois é, além de existir, o enunciado veio confuso e é o tipo de coisa que você diz, não, isso aqui tem que chutar, porque não tem como ver isso aqui no dia a dia, né, do material que você tem aí ou que você comprou de algum cursinho. Dificilmente você vai achar alguém te explicando a respeito disso, porque é uma loucura. Olha só, vou te mostrar aqui como é que funciona. Qual dos vocábulos abaixo não está adequadamente escrito caso ele precise ser empregado em redações oficiais? Já o enunciado em si já ficou confuso, porque ele está falando aqui qual dos vocábulos, né, a gente que não está em acordo, né, com a escrita, caso a gente tenha que empregar ele na redação oficial. E aí a gente vem para as alternativas.
Primeiro, Ed, onde foi que você achou isso aqui? Achei lá na terceira edição, tá? Do Manual de Redação da Presidência da República. E aí, o que que ele tá querendo aqui? É porque, assim, de antemão, existe uma padronização, tá? Quanto ao uso adequado das letras maiúsculas e o seu hífen, tá? E também a questão, né, que vem trazendo a respeito do que se trata, como é que eu posso dizer, da função e do cargo, né, que você exerce. E aí tem uma padronização para isso, tá? E que padronização é essa? Olha só, essa padronização ela tem a ver com, com a questão de se for, né, se for, se for ambas as letras, elas precisam ser maiúscula caso seja um cargo, tá? Então, se você estiver falando de um cargo de alguém, né? Se for estiver falando de um cargo de alguém, ela precisa ser maiúscula, mai, ela precisa ser maiúscula, tá? E também tem o uso correto do hífen, tá? Tem o uso correto dessa questão do hífen, perfeito? Então, assim, é uma questão bem confusa, bem estranha, mas tem essa padronização na hora de você falar, né? Ambas as iniciais, elas precisam ser maiúsculas, tá? Quando se trata de um cargo. Quando se trata de uma função, você pode ter ambas minúsculas, mas o que, que você não pode acontecer de nenhuma forma ou outra? É você utilizar tanto maiúscula quanto minúscula. Então, se você usar maiúscula na primeira alternativa e na segunda usar minúscula, tá errado. Não pode. Se for para cargo, tem que ser maiúscula e maiúscula. Se for para função, minúscula e minúscula. Ed, para função posso usar maiúscula, maiúscula? Até pode, não há problema quanto a isso também. Agora, se for tanto para função quanto para o cargo, você fizer essa alternância entre maiúscula e minúscula, deixa a alternativa errada, perfeito? Então, olha só. Na primeira, na letra A, ele vem falando tenente-coronel. Tenente-coronel é um cargo, perfeito? Só que a gente tem aqui maiúscula e maiúscula. Então, isso aqui está ou não está correto? Isso aqui está correto. Mas o enunciado da questão pede o quê? Ele pede a que não está adequadamente escrita. Então, olha só como essa questão é maldosa. Eu chamo uma questão dessa aqui de questão maldosa. A letra B fala que é editor-chefe. O que, que acontece? O editor-chefe, né, ele veio trazendo aqui as duas letras, né, as duas iniciais minúsculas, né, já que não se trata, né, de um título ou de um cargo oficial, né, não precisa desse tratamento formal, né, e aí se trata de uma função. As duas podem ser minúsculas? Podem. Então isso aqui também está correto. Olha a letra C. Primeiro-ministro. As duas estão com a inicial maiúscula. E o primeiro-ministro, ele é composto, tá? Pelas duas letras maiúsculas, porque ele é um cargo oficial. Então também está correto. A letra D fala que é capitão de mar e guerra. Foi aqui que eu chutei. Mas aqui não tem nenhum erro. Por que aqui não tem nenhum erro? Porque esse aqui não é um cargo, tá? Que requer o uso, por exemplo, do hífen, né? Não precisa do hífen, né? E as normas de usar as letras minúsculas em títulos hierárquicos militares, que é isso aqui, quando são gravados dessas maneiras genéricas, não há nenhum tipo de erro, tá? Então, todas vieram minúsculas, ó, na tranquilidade, né? Não faz a utilização do hífen, tá? Não há necessidade e é uma função. Então, assim, é um título, né? Na verdade, é um título que você tem. Capitão de Mar de Guerra é um título que se deram para alguém. Então, não tem nada a ver com a necessidade de se utilizar as letras maiúsculas, principalmente porque não veio com o hífen. E aí, o que sobra para a gente? Sobra o gabarito na letra E, que é vice-reitor. Qual que está o erro? Reitor aqui, ó. Reitor deveria vir com a inicial maiúscula. Por quê? Porque isso aqui é um cargo, né? A primeira ela veio com a letra maiúscula, mas a segunda veio com a letra minúscula. E a questão que é o quê? Aqui não está devidamente escrita, né? Aqui não está adequadamente escrita. E aí a gente fica com esse gabarito. A questão, cara, questão fodida, como diz o nome, tá? É uma questão complicada isso aqui.
Deu trabalho até eu conseguir compreender e entender esse troço, mas eu entendi agora realmente como que funciona e eu espero que você tenha entendido também, perfeito? Então a gente fica com o gabarito aqui, letra E. Questão 4, olha só, essa é uma questão bem simples, tá? Não é uma questão muito complexa não, apesar de grande, ela é uma questão bem simples, você vai ver. Olha só, com base nos conhecimentos sobre documentos oficiais utilizados pelas instituições públicas brasileiras, associe cada tipo de documento, ou seja, o da primeira coluna, à sua respectiva descrição ou função correspondente na segunda coluna. E aí o que ele vem trazendo aqui? Ele vem trazendo na primeira coluna, aqui na segunda coluna, na verdade, ó. Na primeira ele vem trazendo aqui, né, a ata, circular, certidão, edital, memorando, e aqui ele vem trazendo as descrições. Então vamos aqui pelas descrições. A primeira, que é essa primeira de cima, ela vem falando assim: documento oficial que atesta e comprova determinada situação, fato ou evento, geralmente utilizado em questões legais ou administrativas. Ed, isso aqui está muito parecido com a questão da certidão. Amigo, isso aqui é uma certidão, tá? Ou seja, isso aqui é o item 3 que a gente tem na primeira coluna, tá? A certidão, ela é um documento oficial que atesta e comprova determinada situação, fato ou evento, tá? Então a gente já tem aqui a nossa primeira na segunda coluna aqui, que é o item 3, né, da primeira coluna, o número 3. Olha o 2. Publicação oficial que divulga anúncios, convocações e normas específicas para um determinado fim, como concursos públicos ou licitações. Cara, simples, isso aqui não é nada mais nada menos do que o edital. É o 4 da primeira coluna, perfeito? Só com esses dois aqui você já mataria a questão. Olha só. 3 e 4. Ó, 3 e 4 só temos na B e na D. Então não daria de matar ainda não. Espera aí. Vamos para a terceira. Registro formal de decisões e discussões ocorridas durante reunião ou assembleia. A gente já falou 1 milhão de vezes que isso aqui nada mais nada menos do que é uma ata, tá? Ou seja, é o nosso item 1. A ata, ela é esse registro formal de decisões ou discussões ocorridas, tá? Durante reuniões ou assembleias. Agora sim, eu acredito que já daria para matar a questão. Olha só como já daria, porque aqui ela traz a 5 e a gente já viu que é a 1. Ou seja, nosso gabarito já é a letra D. Mas vamos lá só para verificar as outras duas. As outras duas falam aqui, a outra fala que o comunicado que visa disseminar informações ou instruções de forma rápida e abrangente entre membros de uma organização. Isso aqui nada mais nada menos né, do que uma circular, perfeito? Então a gente tem aqui, ó. Opa. A gente tem aqui uma circular, tá? A circular, ela é justamente isso, tá? É um tipo de comunicação, tá? Um tipo de comunicado que a gente tem que visa, né, disseminar as informações ou instruções de forma rápida e abrangente. Você joga essa circular aí, né, no meio da organização, e isso aqui vai correr solto, como diz o ditado, tá? Então essa é a forma mais rápida de você espalhar, através de uma circular. E a gente fica com o último aqui, que no caso é o nosso memorando, tá? O item 5, que é a comunicação interna entre setores e departamentos de uma instituição, e geralmente é utilizado para transmitir orientações ou licitações ou solicitar, né, ações específicas, perfeito? Então a gente tem aqui nosso gabarito na letra D, show? Essa é a questão bem simples, ela é grande, mas ela é simples. Então vamos lá, questãozinha número 5, essa também é uma questão que, na minha visão, ela não é tão simples, tá? Mas depois que você entende o conceito, e aí você vai olhar, apesar da estrutura dela um pouco complexa aqui, mas depois que você entende o conceito, ela fica fácil, tá? E aí eu vou deixar soltar aqui uma ideia para vocês que eu acho mais fácil de memorizar. Mas vamos lá, vamos primeiro entender o conceito geral. A questão fala assim: de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, os documentos oficiais eles podem ser identificados de acordo com algumas possíveis variações. Vamos lá. Aí ele traz essa variação aqui, ó, nome do expediente mais uma circular. Que descrição a gente dá para isso? Galera, isso aqui é quando o órgão, tá? Ele envia, né, o mesmo expediente para mais de um órgão, né? Para mais de um órgão receptor, né? O documento ele é identificado como uma circular, perfeito? E, obviamente, neste caso,
epígrafe dele, né, a epígrafe dele conterá apenas a sigla do órgão remetente. Ed, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que assim, ó, se você, né, um órgão ele vai fazer o seguinte, um órgão ele vai enviar, né, o órgão ele vai enviar o mesmo expediente, né, ele vai enviar o mesmo expediente, né, para todos, né, para mais de um órgão, caso ele queira, mas no caso a gente pode dizer para todos, né, para ficar mais didático. O que acontece? É um órgão, tá, que ele pode enviar para mais de um órgão receptor, ou seja, de um para todos, caso ele queira, ok? Então guarde isso aqui. Expediente mais circular significa que um órgão ele vai enviar, né, um expediente, né, ele vai enviar uma circular, né, para vários órgãos receptores, perfeito? Então essa descrição aqui ela está correta, tá? Então se falar expediente mais circular significa que um órgão ele pode enviar, tá, uma circular para mais, né, de um órgão receptor, ou seja, para todos os órgãos receptores que ele quiser. Show? O item 2 fala assim: nome do expediente mais o conjunto. O que significa isso aqui? Isso aqui significa que mais de um órgão, aqui já inverteu, olha só, mais de um órgão, tá? Ou seja, todos os órgãos, vou colocar assim, todos os órgãos, no caso aqui, mais de um órgão, né? Ou seja, todos os órgãos, envia conjuntamente o mesmo expediente para um único órgão receptor. Ou seja, a gente tem um único conjunto aqui, um único documento, né, no caso, né, que vários órgãos podem enviar para um único órgão receptor. Ou seja, vários órgãos decidiram juntos, né, enviar um único documento que é destinado a um único receptor. Vê que ela é o inverso dessa primeira, né? Ela é o inverso. Na primeira, o órgão, somente um órgão, ele pode enviar para todos. Já na segunda, que é o expediente mais o conjunto, todos os órgãos podem enviar para um único receptor. Ok? Então isso aqui também está correto, essa descrição também está correta. E no número 2, no número 3, fala que o nome do expediente mais o conjunto circular, ou seja, é a união disso tudo. Cara, a união disso tudo vai dar nada mais, nada menos do que todos para todos. Ou seja, quando mais de um órgão, né, ele envia conjuntamente para mais de um expediente, para mais de um órgão receptor. Essa parte final, sempre das siglas dos órgãos remetentes constarão a epígrafe, isso aqui está correto, tá? De todas as alternativas. Não venha procurar erro aqui, porque aqui não tem erro. Ok? O que quer dizer? Quer dizer que de todos para todos. Todos os órgãos juntos, eles podem enviar para vários órgãos receptores, tá? Então, perceba, aqui a gente também está correto, tá? Então, perceba, quando falar nome do expediente mais circular, é um único órgão que pode enviar para vários órgãos receptores. Falou de expediente mais conjunto, vários órgãos para um único receptor. Agora, se falar expediente mais, né, o nome do expediente mais conjunto circular, ou seja, é a união de tudo, ou seja, é todos para todos. Todos os órgãos podem enviar um documento para todos os órgãos receptores. Ou seja, todo mundo envia para todo mundo e vira aquela algazarra, perfeito? É óbvio que não é assim dentro da administração pública, mas essa maneira didática de você entender, ok? Então, a gente tem aqui o item 1, o item 2 e o item 3 correto, e a gente tem nosso gabarito letra E, perfeito? Na minha visão, é uma questãozinha um pouquinho mais complexa, mas depois que você entende o conceito, grava essa ideia, tá? Fica mais fácil. Show? Vamos lá, questãozinha número 6. Olha só, são partes do documento padrão de ofício. Olha só, o documento padrão de ofício, galera, ele tem uma estrutura, tá? Ele tem uma estrutura. Como assim? Olha só, conforme o Manual de Redação da Presidência da República, galera, né, o padrão de ofício, ele é um formato de padrão utilizado para a elaboração de comunicações oficiais, tá? E ele possui partes obrigatórias, tá? Que seguem uma estrutura específica. E vamos lá, Ed, que partes são essas? Que estrutura básica a gente tem? Eu vou te passar uma estrutura básica aqui, olha só. A gente tem
o cabeçalho, tá? A gente tem o cabeçalho. A gente tem um cabeçalho. A gente tem a identificação. A identificação do expediente. A gente tem local e data. A gente tem também o destinatário. A gente tem o destinatário. A gente tem o vocativo. A gente tem o corpo do texto, tá? Opa. A gente tem o corpo do texto. É, tua letra é feia. Agora que tu veio notar. A gente tem o fecho. A gente tem a assinatura. A gente tem também os anexos, caso tenham, né? E a gente tem dados, né? A gente tem destinatários adicionais, dados adicionais que podem estar existir. Eu vou colocar aqui só adicionais. Adicionais. Perfeito? Ed, é só isso? Não, tem mais coisa. Mas de básico aqui, isso aqui é que vai cair nas questões, tá? Isso aqui é que vai cair nas questões, perfeito? Às vezes vem uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas vai dar para você entender, perfeito? Eu não vou descrever cada um aqui, porque vai ficar fácil de você achar o gabarito só com essa descrição aqui. Por quê? Porque já está aqui na nossa letra A, ó. Ele fala aqui que são partes do documento padrão de ofício. O vocativo, a gente viu que o vocativo está aqui. Tem algum outro aqui das alternativas que está dentro? Não, a gente tem a justificativa. A justificativa, tá? Ela pode estar incluída, por exemplo, dentro do corpo do texto, tá? Mas ela não é uma parte separada ou obrigatória, tá? Ela é só uma adicional que pode estar aqui dentro do corpo do texto. O orçamento, a mesma coisa, né? Ele pode, por exemplo, ser anexado, né? Algum tipo de orçamento ele pode ser anexado nessa estrutura desse documento de ofício, mas ele não é um documento padrão, tá? Não é um documento obrigatório, isso é só um anexo que pode estar dentro dos anexos, tá? E a mesma coisa o cronograma. O cronograma ele pode ser um elemento adicional, que pode vir aqui, ó, nos adicionais, tá? Mas ele não compõe a estrutura obrigatória, tá? Dos documentos de ofício. E aqui vem dizendo que todas as alternativas estão corretas. Aí você pode pensar, porra, Ed, eu marcaria todas as alternativas e depois entraria com recurso. Tu acha que ninguém tentou isso, amigo? Você acha mesmo que ninguém tentou? É óbvio que tentaram. Conseguiram anular? É óbvio que não. Então, pelo amor de Deus, vai no simples, vai no vocativo ali, que é um que está bem explícito, mata a questão e vai embora. Vai ficar batendo cabeça e brigando com a banca não, pelo amor de Deus, tá? Então, gabarito letra A. Show? Vamos lá, questãozinha número 7, olha só. O conceito de protocolo em gestão documental refere-se a gente já viu diversos conceitos, né, sobre o protocolo. O conceito na verdade é único, mas as palavras que vem trazendo são bastante amplas, né? Olha só, a letra A fala que é um software utilizado para a edição de formatação de textos, né? Nada a ver, a banca viajou na maionese aqui, isso aqui não tem nada referente com a questão do conceito de protocolo, perfeito? A letra B fala que é um tipo de programa específico para arquivamento e organização de documentos. Aqui a banca também deu uma viajada na maionese, né? Porque apesar de existir softwares que ajudam essa questão na gestão documental, o conceito de protocolo ele não se limita a isso nem fudendo. A letra C fala que é um conjunto de normas e procedimentos que orientam o tratamento e a administração de documentos dentro de uma organização. Opa, ficou bonitinho, não ficou? Pois é. Aqui está o nosso gabarito da questão, tá, galera? Gabarito letra C. Por quê? Porque em gestão documental, o termo protocolo, tá, galera, ele se refere sim a um conjunto de normas e procedimentos utilizados para registrar, controlar, tramitar e arquivar documentos dentro de uma organização, tá? Isso garante, né, a sua correta administração e a sua correta rastreabilidade, tá? E o protocolo ele é essencial, né, para assegurar que os documentos eles sejam tratados de forma organizadas, né, e eficiente.
e assim elas obedecem, tá? Exigências legais e administrativas. O protocolo ele pode incluir também, tá, galera, a questão do registro e entrada e saída de documentos, a atribuição de número de identificação e sua classificação, tá? Controle de prazos e etapas de fluxo documental e também a garantia da integridade e a acessibilidade de documentos, tá? Então, isso tudo tem uma definição a ver com o conceito de protocolos, show? A letra D fala que é um método estabelecido para a comunicação e troca de informações entre as empresas, nada a ver. E a letra E fala que é um sistema projetado para criar cópias de segurança e garantir a preservação de documentos digitais. Rapaz, a banca deu uma viajada aqui, né? A letra A, a letra B, a letra E, ele veio trazendo só a respeito de softwares aqui, de não sei o que, de sistema de informática. Rapaz, ela deu uma viajada legal. Essa aparentemente fica até uma questão fácil, tá? Então, gabarito letra C, vamos encaminhando para a próxima. Olha só, a número 8 fala aqui, a principal finalidade dos arquivos intermediários. A gente já viu, tá, a respeito dos arquivos intermediários, né, considerando seu papel na gestão documental e o acesso de documentos que não são utilizados diariamente. Vamos lá. A letra A fala que é assim, é organizar e gerenciar a criação de novos documentos, tá, assegurando que sejam devidamente registrados e classificados. Galera, isso descreve um processo de gestão documental de uma forma mais geral, tá? Mas não é uma função específica dos arquivos intermediários, o que se refere a essa questão de armazenamento de documentos já criados, tá? Então não é nosso gabarito. A letra B fala que é conservar documentos que podem ser consultados de forma esporádica e que não são mais essenciais para o seu uso diário, mas ainda tem seu valor, tá, para referências ocasionais. Perfeito. Aqui é o nosso gabarito da questão. Por quê? Porque a gente já viu, tá, que os arquivos intermediários, ele tem, né, essa função de armazenar documentos que não são mais necessários para as operações diárias, porque os que são necessários para operação diária são os de uso corrente, tá? Mas que ainda podem ser consultados esporadicamente, tá? Estão ali aguardando uma definição geral para eles, mas eles podem ser consultados. E esses documentos, eles não são descartados de maneira imediata, tá? Por quê? Porque eles podem ter um valor administrativo, legal ou fiscal, por um período determinado, tá? Ou seja, eles vão ficar ali por um prazo determinado. De quanto tempo? Não tem essa questão de quanto tempo, tá? Mas não precisa ser acessado com tanta frequência, até porque se ele for acessado com tanta frequência, né, ele passa a ser do uso corrente. E no caso a principal finalidade dele, né, é conservar esses documentos enquanto não atingem o prazo, né, de prescrição ou de descarte. Então a gente tem aqui como gabarito letra B. A letra C fala que é armazenar documentos que não são, tá, mais necessários para as operações diárias, mas que ainda não foram descartados, embora, tá, o armazenamento de documentos, eles não são mais necessários para o uso diário, seja parte do papel dos arquivos intermediários. Essa descrição, ela é imprecisa. Por quê? Porque ela não aborda o valor esporádico dos documentos armazenados, que é essencial, tá, para a sua classificação como intermediários. Então a definição melhor que a gente tem aqui é na letra B. E a letra C, a letra D fala que é preservar documentos com intenção de manter um registro histórico permanente para consultas futuras e análises. Aqui tem mais a ver com a questão dos documentos permanentes, tá? E a letra E fala que é converter documentos, né, antigos para formato digital, facilitando seu armazenamento eletrônico. Embora essa questão da digitalização dos documentos ela possa ser parte de um processo da gestão documental, ela não é a principal finalidade dos arquivos intermediários. A gente já viu que a principal finalidade dos arquivos intermediários é conservar, tá? Então a gente fica com o nosso gabarito aqui, letra B. Show? Questãozinha número 9, vamos correndo aqui que esse vídeo vai ficar longo, hein? Porque tiveram umas questões aí mais complexas, a gente gastou bastante tempo. Vamos lá, olha só. Analise as informações a seguir. Item 1. Em administração pública, a governança significa a capacidade financeira, gerencial e técnica de governar da melhor forma os recursos públicos. Isso aqui tá correto? Tá correto sim, tá, amigo? Por quê? Porque a definição de governança pública realmente está relacionada à capacidade de gerir eficazmente, tá, os recursos públicos, o que envolve, tá, os aspectos financeiros, os gerenciais e os técnicos, tá? E esse conceito ele abrange a busca por maior transparência, eficiência e prestação de contas, né, no uso dos recursos públicos. Então isso aqui está correto. O item 2 fala que são 3 modelos de administração pública: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Desculpa a formatação aqui que não deu muito certo. Isso aqui está correto? Está correto sim, tá, amigo? Por quê? Porque essa afirmação, tá, tem no contexto
clássico da administração pública, que são os 3 modelos mais comuns, tá? Que são utilizados, que é o patrimonialista, que nada mais é do que o modelo no qual o governo ele utiliza os bens públicos para fins privados e pessoais, tá? Típico de uma estrutura monárquica ou centralizada. E a gente tem também o burocrático, que refere-se, tá, à administração pública baseada em regras formais e em pessoalidade, tá? Em destaque, né, para racionalização e especialização das funções administrativas, característicos, tá, do século XX. E a gente também tem o gerencial, que se refere à busca por maior eficiência, eficácia e controle nos serviços públicos, com a introdução de práticas de gestão privada, tá, para o melhor serviço das estatais. E esse modelo visa resultados e performances no setor público. Então, todos esses 3 aqui são modelos, sim, da administração pública atuais que a gente tem, perfeito? Então, a gente tem aqui no nosso gabarito as 2 afirmativas verdadeiras, gabarito letra A, perfeito? Questãozinha número 10, olha só. O exercício da função pública é submetido, rapaz, essa formatação ficou ruim, ó. Ficou triste. Mas vamos lá, dá para entender. Autonomia da vontade, eficiência, legalidade e pessoalidade. Vamos lá. Olha só. Ele vem trazendo assim: o exercício da função pública é submetido a limites definidos por lei. Amigo, falou limite definido por lei, você vai jogar para legalidade. Foda-se o resto, tá? Em nome da garantia dos direitos individuais e coletivos. O princípio que determina que a administração pública pode fazer o que a lei permite é qual? Galera, legalidade, tá? Isso é o da legalidade, ou seja, nosso gabarito é a letra B, tá? Apesar da formatação aqui ter ficado uma, né? Infelizmente, isso acontece. Eu vim ver agora, tá? Achei que tinha ficado tudo certo na hora que eu tava salvando o documento, mas já vi que não ficou. Mas parece que foi só essa questãozinha chata mesmo, tá? Mas falou em lei, galera, fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza, enfim, o que a lei manda, você joga pro princípio da legalidade, tá? Isso aqui é uma questão bem fácil, não dá pra errar não. A gente tem os outros princípios aqui, mas não vou trabalhar não, porque a gente já até viu e vai demorar bastante tempo. Vamos para a próxima questão, questãozinha número 11. Olha só, indica a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. Gerenciar o ciclo de vida dos documentos de forma eficaz ajuda a otimizar o uso dos espaços de armazenamento, reduzir custos e garantir a conformidade com regulamentos e políticas de retenção documental. Além disso, assegura que os documentos importantes sejam, e aí galera, sejam o quê? Preservados e acessíveis quando necessário, tá? Enquanto o documento desnecessário são eliminados de forma segura e eficiente. Então a gente tem aqui como gabarito a nossa letra B, que preenche essa lacuna, tá? Por quê? Porque isso aqui é a definição que vem trazendo o gerenciamento eficaz do ciclo de vida dos documentos, tá? Que envolve essa preservação dos documentos importantes, perfeito? E garantindo que eles possam ser acessados quando necessário e quando eliminar-se, tá, de forma segura os documentos que não são mais úteis, tá? E a preservação destes documentos pode incluir a questão do armazenamento seguro e a organização para consultas futuras, tá? Conforme a necessidade da organização e que seja requisitado, perfeito? Então a gente fica aqui com o nosso gabarito na letra B, show? Vamos para a questão 12. Olha só. A arquivologia é uma área do conhecimento dedicada ao estudo e manejo de documentos e registro dentro de uma organização, tá? Olha só. Essa disciplina é fundamental para garantir que os documentos sejam devidamente organizados, preservados e utilizados de maneira eficiente. Nesta linha de raciocínio, é correto afirmar que a arquivologia ela é definida como sendo... A arquivologia ela é definida como sendo o quê, galera? Galera, a arquivologia, tá? Ela é uma disciplina científica que ela se dedica ao estudo e à prática de organizar, conservar e assegurar o uso eficiente dos documentos e registros, tá? Ela abrange o ciclo de vida dos documentos, desde a sua criação até a sua eliminação, que a gente já viu ali, que é o ciclo dos correntes, intermediário e permanente, tá? E a arquivologia também envolve os aspectos como a gestão de informações, a acessibilidade e a conformidade com a lei, tá? E a preservação dos documentos históricos e administrativos. Então, quando a letra A vem dizendo que é estudo e interpretação
interpretação de dados estatísticos. Isso aqui não tem nada a ver com essa definição de arquivologia, tá? A letra B, que é desenvolvimento de software, também nada a ver, tá? Letra C, que é análise de sistemas e tecnologia de informação. Percebe-se que ela vem trazendo tudo a respeito de tecnologia da informação mesmo, tá? E aqui ela trouxe uma parte de dados estatísticos, nada a ver, tá? A letra D fala que é administração financeira das corporações, também nada a ver. E a gente fica aqui com o nosso gabarito na letra E, tá? Que é a ciência que investiga, tá, a organização e conserva o uso dos documentos, perfeito? Isso aqui é o que melhor define o conceito de arquivologia, ok? Vamos para a questão 13. Olha só que questãozinha grande e chata. Fulano de tal, secretário municipal da assistência social de um determinado município, teve uma discussão pessoal, tá, com outro servidor dentro da secretaria. Porque este servidor, no caso, manifestou a opinião em discordância sobre uma decisão administrativa sua. Durante a discussão, o secretário, na tentativa de vencer a discussão, argumentou: eu sou o secretário, meu irmão, quem manda aqui sou eu, né? Eu mando aqui. Essa secretaria me pertence. Olha que autoridade. Tudo aqui me pertence e todos devem me obedecer, sem questionamento. Parece até a mulher em casa, né, filho? Ó, aqui eu faço o que eu quiser, decido como eu quiser e não devo satisfação a ninguém, muito menos a você. Rapaz, descreveu o casamento aqui, não foi? Olha só, analisando a fala do secretário, é correto afirmar que ele se enquadra em uma postura alinhada com as características do seguinte modelo da organização pública. Parou por aqui. Por quê? Porque ele quer segundo o modelo da administração pública. Amigo, a gente já viu que é o modelo gerencial, burocrático e patrimonialista. Esses são os 3 modelos da administração pública. A gente viu na questão passada. Ou seja, a sua vontade é de vir aqui e marcar no autoritário, né? Mas não é. Por quê? Porque a gente tem esses 3 modelos. Então você já elimina o autoritário e o paternalista, ok? E aí o que sobra? Sobra o gerencial, o burocrático e o patrimonialista. E aí você tem que achar dentro desses 3 aqui o que melhor descreve essa atitude do secretário. E aí a gente vai ficar com o gabarito, tá? Na letra C, que é o patrimonialista. Por quê? Porque o modelo patrimonialista, tá, galera? Esse modelo ele é caracterizado pela ausência de distinção, tá, entre os bens públicos e o privado. Ou seja, tanto faz se eu estou utilizando o bem público, tá, ao meu uso pessoal. É como se ele realmente fosse meu. A administração pública é minha. Então, esse é o modelo patrimonialista, tá? Onde o governante ou o administrador público ele age como se os recursos e as instituições do Estado, tá, elas fossem extensões da sua propriedade particular. E isso se reflete, tá, na falha em distinguir entre o que é público e o que é privado, ok? Então, por isso, isso se enquadra melhor nessa descrição aqui. Ed, por que não pode ser gerencial? Porque o gerencial, tá, galera, ele foca na eficiência e na eficácia e nos resultados do serviço. Então, isso aqui não tem nada a ver com essa questão dessa autoridade que o secretário impôs aqui sobre todo mundo. E a gente tem um modelo também burocrático, tá? Que, como proposto por Max Weber, ele se baseia em regras formais, hierarquia rígida e impessoalidade. Ele visa garantir, tá, a previsibilidade e a legalidade das ações administrativas. A fala do secretário, ela não se alinha a esse modelo burocrático. Por quê? Porque ele age de maneira personalista, tá, e autoritária. E isso contraria os preceitos da impessoalidade, que é o que rege, né, essa parte desse modelo burocrático, ok? Então, o que mais se encaixa aqui é esse modelo patrimonialista. Eu sei que você veio doidinho para marcar isso aqui, né? Mas lembre-se, os 3 modelos que a gente tem são esses, tá? Se ele não tivesse trazido isso aqui, aí sim a gente poderia marcar a letra E, perfeito? E a gente chega na nossa última questão aqui, questãozinha 14, que fala assim, ó. A administração pública brasileira passou por uma importante mudança ao longo do século XX, migrando da lógica burocrática para a gerencial, ou seja, a gente estava na burocrática, agora a gente está na gerencial. Assinale a alternativa que melhor caracteriza essa mudança. Então vamos lá, o que melhor caracteriza essa mudança? A letra A, ela fala que é a busca pela eficiência e pela qualidade nos serviços públicos, né? Os serviços públicos que tá meio estranho. A busca pela eficiência e pela qualidade dos serviços públicos foi abandonada, olha só, em favor
de uma gestão mais humanizada e participativa. Não, galera, olha só, a administração gerencial, ela não abandonou a busca pela eficiência, tá? Quando saiu da burocrática para gerencial, não houve esse abandono, tá? Essa perda dessa eficiência e dessa qualidade no serviço público, mas o contrário, tá? Ela focou em melhorar os resultados e na eficiência, perfeito? Então isso aqui não é nosso gabarito. A letra B fala que a centralização de decisões e a rigidez das normas foram substituídas por maior autonomia gerencial e flexibilidade na gestão dos recursos. Perfeito. Isso aqui descreve, tá, essa transição que a gente teve do burocrático para o gerencial. Por quê? Porque a autonomia gerencial e a flexibilidade são características centrais dessa administração gerencial, tá? Que busca uma gestão mais eficiente e adequada, que é, né, o contrário da rigidez que a gente tinha, tá? Nas decisões centralizadas lá da parte burocrática, no modelo burocrático, perfeito? Então aqui a gente fica com o nosso gabarito na letra B. A letra C fala que a impessoalidade e a formalidade das relações hierárquicas foram flexibilizadas, dando lugar a uma gestão mais horizontal e colaborativa. A gente já viu que não, tá? Embora a administração gerencial ela busque mais eficiência, ela não necessariamente flexibiliza a questão da impessoalidade e da formalidade, tá? E a hierarquia ainda é importante, mas o foco está na eficiência e na autonomia, tá? E não em uma gestão puramente horizontal ou colaborativa, perfeito? E a letra D fala a respeito, né, a lógica legalista e o controle hierárquico foram reforçados, buscando maior padronização e uniformidade nos serviços públicos. Galera, a administração gerencial ela não se baseia em controle rígido e padronização, tá? Como era no burocrático. Pelo contrário, eles visam a maior flexibilidade e autonomia e a busca por resultado, tá? Isso desafiando essa questão da rigidez e do modelo burocrático, que era o anterior, tá? Então foi essa troca do burocrático por gerencial e a melhor característica, tá, dessa mudança é a centralização de decisões e rigidez das normas que era da burocrática, elas foram substituídas por maior autonomia gerencial e flexibilidade na gestão dos recursos, que isso faz parte do modelo gerencial, perfeito? E aqui a gente chega no final de mais um simulado, tá? Como é de praxe, se inscreve aí no canal, dá essa força, dá uma curtida, deixa um comentário de gratidão, esse é o único pagamento que eu cobro de você, tá? E qualquer coisa na descrição do vídeo aí embaixo, ó, na descrição do vídeo tem um acesso para o meu grupo exclusivo no WhatsApp. E lá você vai entrar na descrição do grupo exclusivo e você vai ter acesso a um drive que esse simulado está lá dentro. Ele, os outros e aquela parte lá da aula 1 a 16, onde a gente roda todos os tópicos do edital, todos os PDFs estão ali dentro também, ok? E lá também você vai encontrar o próximo simulado e o material da revisão de véspera. Então entra nesse grupo lá e fica atento que lá também eu sinalizo toda a vida que sai vídeo novo, notícia nova, enfim, qualquer projeto novo que tenha no canal e em relação a qualquer concurso público que saia aí que tem uma relevância importante para cá, para o Acre, ou para cá, para o Acre, né, ou para o Amazonas aqui, para a região perto, ou também de nível nacional, perfeito? E qualquer coisa aciona meu direct, eu já deixei no início do vídeo lá, ó, Ed Braga 1996, tá? E qualquer coisa é só acionar meu direct lá, qualquer dúvida que eu respondo rapidinho, show? Tamo junto e até a próxima.